Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8, 34. O apóstolo Paulo desafia o mundo inteiro e também o céu e o inferno na pergunta: quem é aquele que condena? E para desculpar sua ousadia, ele nos dá 4 razões pelas quais ele nunca pode ser condenado. Um eleito nunca será condenado. Antes, como ele diz um pouco antes neste texto, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito soberano. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou a estes, também chamou. E aos que chamou a estes, também justificou. E aos que justificou a estes, também glorificou. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, 28 a 31. Cristo morreu, sim, também ressuscitou, e está agora à destra de Deus e também intercede por nós. Olhemos para este alicerce poderoso, e está à direita de Deus. Não há nenhuma palavra de recomendação especial para isso, para esse alicerce. Você lembra que quando ele disse que Cristo morreu como alicerce, depois ele introduziu sim, sim, mas ressuscitou. Mas não há nada para recomendar esse pilar poderosamente? Bem, se não neste texto, existe em outro. Se em seu momento de meditação você ler o 5º capítulo desta epístola aos Romanos, você descobrirá prontamente que o apóstolo prova que, se a morte de Cristo é um argumento poderosíssimo para a nossa salvação, sua vida é ainda maior. Ele diz no 10º versículo desse capítulo: se quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, essa é a palavra que eu queria, muito mais seremos salvos por sua vida. Podemos olhar então para esta terceira cláusula como tendo um muito mais antes dela, comparando Escritura com Escritura. Não podemos ser condenados porque Cristo morreu. E sim, mais ainda, Ele ressuscitou, mas muito mais porque Ele está agora à direita de Deus. Aqui está um argumento que tem muito mais poder, muito mais força, até mesmo do que a morte de Cristo. Às vezes eu pensei que algo assim seria impossível. Alguns dias atrás, eu penso que com a boa ajuda de Deus, fui capaz de persuadir alguns de vocês de que a morte de Cristo era um argumento muito potente para ser negado. Um argumento para a salvação de todos por quem Ele morreu. Muito mais, deixe-me dizer-lhe, é a sua vida. Muito mais o fato de que Ele vive e está à destra do Pai. Agora devo chamar sua atenção para esta cláusula, observando que em outras passagens da palavra de Deus é dito que Cristo se sentou para sempre à destra de Deus. Observe com cuidado o fato de que ele é sempre descrito no céu como sentado. Este me parece ser um argumento material infalível para a salvação de todos aqueles que o Pai deu a Cristo, de todos os eleitos, de todos os que são chamados eficazmente pelo Espírito Santo. Cristo está sentado no céu. Agora, ele nunca se sentaria se o trabalho não estivesse totalmente feito. Jesus, quando ele estava na terra, teve um batismo para ser batizado. Ele teria que ser mergulhado na ira infinita de Deus por aqueles que o Pai deu a ele. E como ele estava ocupado até que isso se cumprisse. Ele não tinha tempo nem para comer pão farto frequentemente. Tão ansioso estava para cumprir toda a sua obra. E eu não posso imaginar que ele estaria sentado no céu na postura de facilidade, a menos que ele tivesse realizado tudo.
a menos que o está consumado deva ser entendido em seu sentido mais amplo e ilimitado. Há uma coisa que notei ao examinar a antiga lei levítica sobre a descrição do tabernáculo. Não havia lugares para os sacerdotes. Cada sacerdote está diariamente ministrando e oferecendo sacrifícios pelo pecado. Eles nunca se sentavam. Eles nunca tiveram nenhum assento para eles. Havia uma mesa para os pães da proposição, um altar e uma pia de bronze, mas não havia assento. Nenhum sacerdote se sentava. Ele sempre ficava de pé, pois sempre havia trabalho a ser feito, sempre algo a ser feito. Mas o grande sumo sacerdote da nossa fé, Jesus, o Filho de Deus, tomou um assento à direita da majestade nas alturas. Por que é assim? Porque agora o sacrifício está completo para sempre, e o sacerdote encerrou totalmente o seu serviço solene. O que o judeu teria pensado se fosse possível que um assento fosse introduzido no santuário e o sumo sacerdote se sentasse? Ora, o judeu teria então sido compelido a acreditar que tudo estava acabado, a dispensação encerrada, pois um sacerdote sentado seria o fim de tudo. E agora podemos ter certeza, visto que podemos ver um Cristo assentado no céu, que toda a expiação foi consumada. A obra acabou. Ele pôs fim ao pecado. Eu considero que nisso há um argumento de que nenhum crente pode perecer. Nenhuma das ovelhas que o Pai deu a ele podem perecer. Se pudessem, se ainda houvesse uma chance de risco, Cristo não estaria sentado. Se a obra não fosse tão completamente feita, que todo remido fosse finalmente recebido no céu, ele nunca descansaria, nem se calaria. No entanto, voltando-se mais estritamente para as palavras do texto, quem está à destra de Deus? O que significa isto? Significa, em primeiro lugar, que Cristo está agora na posição de honra de alguém que foi totalmente aceito. A mão direita de Deus é o lugar de majestade e também o lugar de favor. Agora Cristo é o representante do seu povo. Quando ele morreu por eles, eles tiveram descanso. Quando ele ressuscitou por eles, eles tiveram liberdade. Quando ele foi recebido no favor do seu Pai, mais uma vez, e sentou-se à sua direita, então eles tiveram favor, honra e dignidade. Não te lembras que os 2 filhos de Zebedeu pediram para se sentar, um à direita e outro à esquerda? Mal sabiam eles que já tinham o que pediram, pois toda a igreja está agora à destra do Pai. Toda a igreja foi levantada junta e feita para se assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A exaltação e elevação de Cristo a esse trono de dignidade e favor é a elevação e a aceitação, a consagração, a glorificação de todo o seu povo, pois ele é seu cabeça comum e permanece como seu representante. Este sentar-se à destra de Deus, então, deve ser visto como a aceitação da pessoa fiadora, a recepção do representante e, portanto, a aceitação de nossas almas para sempre. Quem é aquele que condena, então? Condene um homem que está à destra de Deus. Absurdo, impossível. No entanto, eu estou lá em Cristo. Condene um homem que se assenta ao lado de seu Pai, o Rei dos Reis. No entanto, existe a igreja, e como ela pode, no mínimo grau, incorrer em condenação quando ela já está à destra do Pai, com seu cabeça da aliança? Assim estão todos os eleitos. E deixe-me observar mais, que a mão direita é o lugar de poder. Cristo à destra de Deus significa que todo o poder é dado a ele no céu e na terra. Então, que poder poderia tirar uma das suas ovelhas de suas mãos? Por isso ele disse: é da vontade do meu Pai que eu não perca nenhuma das ovelhas que ele me deu, e eu as ressuscitarei no último dia. Agora, quem é aquele que condena as pessoas que têm uma cabeça como esta? Ó minha alma, o que pode destruí-la se a onipotência está te segurando em suas mãos? Se a ágide do Todo-Poderoso te cobre, que espada pode feri-lo? Se as asas do Eterno são o seu abrigo, que praga pode atacá-lo? Descanse você seguro. Se Jesus é o seu rei que prevalece e tem pisado seus inimigos, se o pecado, a morte e o inferno são agora apenas partes do seu império, pois ele é o Senhor de tudo, e se você está representado nele, e ele é a sua garantia, a sua fiança juramentada, não pode ser por qualquer possibilidade
que você possa ser condenado. Você está em Cristo. Embora tenhamos um Salvador todo-poderoso, os redimidos devem ser salvos, até que a onipotência possa falhar e o Todo-Poderoso possa ser vencido. Todo filho redimido de Deus, comprado por seu sangue, está a salvo e seguro para sempre. Bem disse o apóstolo sobre isso: muito mais, aquele que morreu e ressuscitou dentre os mortos. Ele vive e está à destra de Deus. E agora chego ao quarto pilar, e este também tem um louvor aprovado: quem também faz intercessão por nós. Nosso apóstolo, na epístola aos Hebreus, coloca um encômio muito forte sobre esta frase. O que ele diz sobre isso? Um pouco mais do que disse sobre os outros. O primeiro é, sim, melhor. O segundo é, muito mais. E qual é o terceiro? Lembrem-se da passagem. Ele também é capaz de salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, visto que vive para sempre para interceder por eles. Esse é o máximo. Ele pode salvar ao máximo. Ele pode salvar perfeitamente. O que pensamos talvez ser o menor problema na narrativa é o maior. Ao máximo. Ele é capaz de salvar, visto que vive sempre para interceder. O mais forte argumento de todos os quatro é este. Vamos tentar responder a esta pergunta: por que Cristo intercede hoje no céu? Um velho puritano diz que, quando Deus, em sua justiça, se levantou do seu trono para ferir o fiador, ele não faria qualquer concessão. A fiança pagou completamente a dívida. Mesmo assim, disse o juiz, não virei à terra para receber o pagamento, traga-o para mim. E, portanto, o fiador primeiro tateou através da morte para lutar todo o seu caminho até o trono eterno. E então, subindo por uma ascensão gloriosa, arrastou seus inimigos conquistados atrás de si e espalhou misericórdia com ambas as mãos. Como os conquistadores romanos que espalharam moedas de prata e de ouro em seu triunfo, assim Jesus entrou no céu. E ele veio perante o trono do seu Pai e disse: aí está o preço total, eu trouxe tudo. Deus não iria à terra para receber o pagamento, ele deveria ser levado a ele. Isso foi retratado pelo sumo sacerdote na antiguidade. O sumo sacerdote primeiro tomava o sangue, mas isso não era aceito. Ele não trouxe o propiciatório para fora do véu, para levar o propiciatório ao sangue. Não, o sangue deve ser levado ao propiciatório. Deus não se rebaixará quando ele for justo. Isso deve ser levado a ele. Assim, o sumo sacerdote tira suas vestes reais e veste as vestes do sacerdote menor e vai para dentro do véu e asperge o sangue sobre o propiciatório. Dessa mesma forma, nosso Senhor Jesus Cristo fez. Ele pegou o pagamento e entregou a Deus. Levou suas feridas, seu corpo dilacerado, seu sangue fluindo até os olhos do seu Pai, e ali ele estendeu suas mãos feridas e então colocou-se lá por seu povo. Agora aqui está a prova de que o cristão não pode ser condenado, porque o sangue está no propiciatório. Não é derramado no chão, está no propiciatório, está no trono. O sangue fala aos próprios ouvidos de Deus e deve com certeza prevalecer. Mas talvez a prova mais doce de que o cristão não pode ser condenado deriva da intercessão de Cristo. Se a vermos assim, quem é Cristo e com quem ele intercede? Minha alma estava em êxtase quando pensei ontem sobre dois doces pensamentos. Eles são simples e claros, mas foram muito interessantes para mim. Pensei que deveria interceder por alguém e fazer uma parte mediadora. Se tivesse que interceder por meu irmão junto a meu pai, deveria sentir que tinha um caso seguro em mãos. Isso é exatamente o que Jesus tem que fazer. Ele tem que interceder junto ao seu Pai e marcar junto ao nosso Pai também. Há um duplo precedente para fortalecer nossa confiança de que ele deve prevalecer. Quando Cristo intercede, ele não intercede com alguém que é mais forte do que ele ou hostil a ele, mas com seu próprio Pai. Meu Pai, diz ele, é meu prazer fazer a tua vontade, e é o teu prazer fazer a minha vontade. Desejo então que aqueles que tu me deste estejam comigo aonde eu estiver. Então ele adiciona este bendito argumento: Pai, aqueles por quem eu imploro são teus próprios filhos, e você os ama tanto quanto eu. Sim, tu os amou
como me amou. Ó, não é uma tarefa difícil suplicar quando você está suplicando a um pai por um irmão. E quando o advogado pode dizer: vou para meu pai e para o vosso pai, para o meu Deus e para o vosso Deus. Suponham, meus queridos amigos, que qualquer um de vocês esteja prestes a ser julgado por sua vida. Vocês acham que podem confiar sua defesa a algum homem que o conheçam? Eu realmente acho que deveria estar impaciente para falar por mim mesmo. Mas meu conselho diria: agora fique quieto, meu caro Senhor. Talvez você possa implorar mais fervorosamente do que eu, porque é pela sua própria vida. Mas então você não entende a lei. Então você cometerá erros, e isso vai comprometer e estragar a sua própria causa e defesa. Mas ainda acho que se minha vida estivesse em perigo e eu ficasse no banco dos réus e meu conselho estivesse implorando por mim, minha língua estaria coçando para implorar por mim mesmo. E eu teria vontade de me levantar e dizer: meu Senhor, sou inocente, inocente como um bebê recém-nascido do crime que está sob minha responsabilidade. Minhas mãos nunca foram manchadas com o sangue de qualquer homem. Acho que poderia realmente implorar se estivesse implorando por mim mesmo. Mas você sabe, nunca senti isso em relação a Cristo. Posso me sentar e deixar que Ele interceda por mim. E não quero me levantar e fazer eu mesmo essa intercessão. Sinto que Ele me ama mais do que eu me amo. Minha causa está bastante segura em suas mãos, especialmente quando me lembro novamente que Ele intercede a meu Pai e que Ele é o filho amado do seu próprio Pai e que Ele é meu irmão. E tal irmão, um irmão nascido para a adversidade. Como dizem os versos: dê a Ele, minha alma, sua causa para pleitear. Nem duvide da graça do Pai. É o suficiente. Ele tem a causa, nem nós a tiraríamos de sua mão, mesmo se pudéssemos. Eu sei que a segurança com Ele permanece protegido pelo seu poder e que eu entreguei em suas mãos até a hora decisiva. Bem, disse o apóstolo, Ele é perfeitamente capaz de salvar perfeitamente os que por Ele se achegam a Deus, porque vive para sempre para interceder por eles. Assim dei a vocês os 4 pilares da fé do crente. E agora, queridos, permitam-me apenas fazer este apelo pessoal a vocês. O que vocês dariam, alguns de vocês, se pudessem ter uma esperança como essa? Aqui estão 4 pilares. Ó almas infelizes, que não podem chamar um destes pilares de seu. A massa dos homens está toda em incerteza. Eles não sabem o que será deles, afinal. Eles estão bastante descontentes com a vida e, no entanto, têm medo da morte. Deus está irado com eles e eles sabem disso. Lá no íntimo, todo homem sabe. A morte é terrível para eles. O túmulo os assusta. Eles mal podem compreender a possibilidade de ter alguma confiança deste lado da sepultura. Ó, meus queridos, o que vocês dariam se pudessem obter essa confiança? E ainda assim está ao alcance de todo pecador verdadeiramente levado pelo Espírito a Cristo, com arrependimento que só Ele pode produzir. Se você agora for levado ao arrependimento do pecado, se agora se lançar sobre o sangue e a justiça de Cristo, sua salvação eterna será tão certa quanto sua existência presente. Aquele que confia em Cristo não pode morrer. E aquele que tem fé verdadeira em Jesus pode ver os céus passarem, mas não a palavra de Deus. Ele pode ver a terra queimada, mas para o fogo do inferno ele nunca poderá ir. Ele está seguro e deve ser salvo, embora todas as coisas passem. E agora, isso me leva ao desafio. De bom grado, eu imaginaria o apóstolo como ele apareceu quando proferiu: ouça, eu ouço uma voz forte e corajosa gritando: quem intentará acusação contra mim? Quem é aquele? Paulo. O que? Paulo, um cristão, achava que os cristãos eram um povo humilde e tímido. Eles são assim, mas não quando estão vestidos com as vestes e investidos com as credenciais do seu soberano. Eles são cordeiros na inocuidade de suas disposições, mas têm a coragem de leões quando defendem as honras do seu rei. Mais uma vez ouço gritar: quem tentará acusações contra mim? E ele volta os olhos para o céu. O desgraçado não está morto? Não será essa a presunção vingada? Ele desafia a pureza para condená-lo por sua culpa. Ó Paulo,
o raio de Deus vai ferir você. Não, diz ele, é Deus quem me justifica. Não tenho medo de ir para o céu mais alto, pois Deus disse que eu sou justo. Eu posso olhar para cima sem medo angustiante. Mas fique quieto, não repita esse desafio. Sim, diz ele, eu vou repetir. Quem é que me condena? E eu o vejo olhar para baixo. Ali jaz o velho dragão acorrentado, o acusador dos nossos irmãos. E o apóstolo o encara e diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Por que você faz isso, Paulo? Satanás trará acusações estrondosas contra você. Você não está com medo? Não, diz ele. Posso calar sua boca com este grito: é Cristo que morreu. Isso fará tremer, pois ele esmagou a cabeça da serpente naquela hora vitoriosa. E posso calar sua boca novamente, sim, melhor ainda, ele ressuscitou, pois ele o levou cativo naquele dia. E acrescentarei: aquele que se assenta à destra de Deus. Posso derrotá-lo com isso, pois ele se senta lá para julgá-lo e condená-lo para sempre. Mais uma vez, vou apelar à sua defesa, quem faz intercessão por nós. Posso parar sua acusação com este cuidado perpétuo de Jesus por seu povo. Novamente, grita Paulo, quem intentará acusações contra mim? Ali jazem os corpos dos santos que ele martirizou. Podemos ver Estevão entre eles. E eles clamam debaixo do altar: ó Senhor, por quanto tempo tu não vais vingar seus próprios eleitos? Paulo diz: quem pode me acusar? E eles não falam. Porque, diz Paulo, alcancei misericórdia. Aquele que foi antes um blasfemador, um perseguidor injurioso, para que em mim primeiro pudesse mostrar toda a sua longanimidade. Cristo morreu, sim, ressuscitou. E agora, estando no meio de homens que zombam, se gabam, ele grita: quem pode me acusar? E ninguém ousa falar, pois o próprio homem não pode acusar. Com toda a sua malevolência, acrimônia e malícia, ele não pode trazer nada contra ele. Nenhuma acusação pode ser feita no tribunal de Deus contra o homem a quem ele absolveu pelos méritos da morte de Cristo e do poder de sua ressurreição. Não é nobre para um cristão poder ir onde quer e sentir que não pode encontrar seu acusador, que onde quer que ele esteja, quer ele caminhe dentro de si mesmo, nas câmaras da sua consciência, ou fora de si mesmo, entre os seus semelhantes, ou acima de si mesmo no céu, ou abaixo de si mesmo no inferno, ele ainda é um homem justificado e nada pode ser colocado sob sua responsabilidade. Quem pode condená-lo? Quem pode condenar? Sim, eco, os céus reverbera, cavernas das profundezas. Quem pode condenar quando Cristo morreu, ressuscitou dos mortos, foi entronizado nas alturas e intercedeu? Mas todas as coisas passam. Vejo o céu em chamas, enrolando-se como um pergaminho. Vejo o sol, a lua e as estrelas pálidas, agora com sua luz fraca. A terra está cambaleando. Os pilares do céu estão balançando. O grande dia chegou. Os anjos arautos descem, não para cantar desta vez, mas com trombetas trovejantes para proclamar: ele vem. Vem julgar a terra com justiça e o mundo por equidade. O que diz o crente agora? Ele diz: não temo esse momento, pois quem pode me condenar? O grande trono branco está colocado, os livros são abertos, os homens estão tremendo, os demônios estão gritando, os pecadores estão desesperados. Pedras nos escondam, montanhas caiam sobre nós. Isso compõe um coro terrível de consternação. Mas lá está o crente, e olhando em volta para o universo de homens e anjos reunidos, ele fala, ele brada: quem intentará qualquer acusação contra mim? E o silêncio reina na terra e no céu. Ele fala novamente e, fixando os olhos no próprio juiz, grita: quem é aquele que condena? E eis que ali no trono do julgamento está sentado o único que pode condenar. E quem é esse? É Cristo quem morreu, sim, aquele que ressuscitou, que está sentado à direita de Deus, que intercede por ele. Esses lábios podem dizer: vá embora, maldito, ao homem por quem ele intercedeu. Esses olhos podem lançar relâmpagos sobre o homem que uma vez viram em pecado e daí com raios de amor o elevaram à alegria, paz e pureza com a sua própria morte. Não, Cristo não desmentirá a si mesmo.
Ele não pode reverter sua graça. Não pode ser que o trono da condenação seja exaltado nas ruínas da cruz. Não pode ser até que o Deus imutável mude completamente. Mas até que ele possa fazer isso, ninguém pode condenar. Ninguém, a não ser ele, tem o direito de condenar, pois ele é o único juiz daquilo que é reto e justo, do certo e do errado. E se o Pai me deu ele na eternidade, e se ele morreu, ele não me abandonará. E se ele ressuscitou por nós, ele não nos lançará para baixo, para a cova. E se ele reinou por nós e foi feito aceito nos céus por nós, deve ele nos rejeitar? E se ele intercedeu por nós, porventura nos amaldiçoará? Não, vem a vida, vem a morte, minha alma pode descansar nisso. Ele morreu por mim. Não posso ser punido por meu pecado. Ele ressuscitou, devo ressuscitar, e embora morra, devo viver novamente. Ele está sentado à direita de Deus, e eu também estive todo o tempo assentado nele, e agora continuarei. Devo ser coroado e reinar com ele para sempre. Ele intercede e deve ser ouvido. Ele acena para mim, e devo ser levado a fim de ver seu rosto e estar com ele, onde ele estiver, como ele orou por todos aqueles pelos quais ele se entregou. Não direi mais nada, apenas que Deus dê a todos nós o interesse nessas 4 coisas preciosas. A língua de um anjo pode falhar em cantar sua doçura ou dizer seu brilho e sua majestade. A minha certamente falhou, mas está tudo bem. A excelência do poder está na verdade e não em minha pregação. Amém, queridos? Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz.